Amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus estejam com vocês até o fim. No vídeo de hoje, iremos falar sobre práticas espirituais, que vão te auxiliar a desenvolver seu relacionamento com Deus, como se conectar com Ele, e assim se tornar sensível à sua voz e direcionamento. Os 3 pilares para desenvolver um relacionamento com o Senhor são a oração, leitura da Palavra de Deus e a prática do jejum. A primeira delas é a oração. O próprio Senhor Jesus, em seu ministério aqui na terra, orava constantemente ao Pai. Na Palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, observamos que tanto os apóstolos quanto os discípulos oravam constantemente. Eles oravam por direção e pelo agir de Deus. Suas orações tinham como objetivo sua própria edificação, como também buscavam pelo fortalecimento dos irmãos. Oravam pedindo a realização de milagres, escolha de discípulos para a obra, em que cidades deviam pregar o evangelho do reino. Além disso, muitas vezes se reuniam em oração, intercedendo a Deus pelos irmãos perseguidos e pedindo coragem e ousadia para pregar o evangelho de Cristo. O próprio Senhor Jesus nos adverte da importância de orar continuamente e da maneira correta. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7, ele nos diz: "E, orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ao orar a Deus, converse com Ele como um pai ou um amigo íntimo. Fale com Deus com sinceridade. Ele lhe escutará." Na oração, não há receita pronta, mas há assuntos importantes que devemos direcionar a Deus. Por exemplo, você pode iniciar sua oração começando pela adoração. Comece louvando o Senhor pelo que Ele é, bendizendo e exaltando a Deus. Você pode louvá-lo. Em seguida, comece a agradecer por todas as coisas. Seja grato pela sua vida, sua família, saúde, trabalho, pelo sol, pelo alimento. Seja grato a Deus. Outra coisa, evite a reclamação. Deus não se agrada de tais coisas. Depois, confesse os pecados cometidos, sempre confesse a Deus os pecados diários e os já cometidos, quando você se lembrar deles, e peça perdão ao Senhor, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Logo após, faça seus pedidos a Deus. Peça a Ele que lhe purifique, lhe livre do mal. Trabalhe no seu coração, dar forças para não pecar. Também peça pelos vários setores da sua vida: saúde, vida sentimental, vida financeira. Em todas as áreas, peça direção e sabedoria. Sempre busque direção por qualquer decisão em sua vida, pois o Senhor, Ele é conselheiro. Ele que lhe ensinará, principalmente através da sua palavra. Peçam tudo ao Pai, em nome do Senhor Jesus. E por fim, a intercessão. Na intercessão, você pede pelos seus familiares, amigos, pelos irmãos em Cristo. Interceda pela sua igreja, sua cidade, pela salvação das almas, por livramentos, pelas pessoas que estão sofrendo. O Senhor age por meio da intercessão. Outra coisa muito importante: fale com Deus diariamente. Separe momentos para falar com o Senhor durante o dia. Inicie com meia hora e vá aumentando com o tempo. Não tem como você desenvolver um relacionamento com quem quer que seja conversando apenas 15 minutos, não é mesmo? Converse com o Senhor indo ao trabalho, no ônibus, lavando a louça. Converse com Ele como um amigo íntimo. Revele os seus medos, suas frustrações, suas dores. Também fale com Ele suas alegrias, felicidades. O Senhor nos ama e quer que nós o conheçamos verdadeiramente. Ao orar, dê algumas pausas em silêncio para que você possa escutar o Senhor, caso Ele queira falar. E caso você esteja sozinho em seu quarto, se ajoelhe a orar, pois assim você demonstra reverência ao Senhor. Mas você pode orar deitado, em pé, andando na rua. O que importa é estar sempre conectado com Deus. O segundo pilar é a leitura da Palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 8, que nos diz: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Fazer a leitura diária da Bíblia Sagrada irá nos revelar os princípios e ordenanças do Senhor, pois Deus nos fala diretamente por intermédio da sua palavra. Através dela obtemos o discernimento e ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Ele nos ensinará e nos purificará através de sua palavra. Jesus, orando ao Pai, em João 17:17 falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ore ao Senhor e peça a Ele que dê entendimento da sua palavra, para que você possa obedecer a Ele. A palavra de Deus é a espada contra as astutas ciladas do inimigo. Sempre combata com ela. O terceiro pilar é a prática do jejum. O jejum nos torna mais sensível à voz do Senhor. Além disso, nos auxilia a mortificar a nossa carne e, assim, diminuir a influência dos desejos carnais sobre nós. Através do jejum, nós ficamos mais sensíveis ao Senhor e fortificamos o nosso espírito. Assim nós podemos nos conectar mais fortemente com Deus. Na Bíblia, há relato de vários tipos de jejuns, de diferentes durações e propósitos. Por exemplo, Moisés ficou 40 dias sem beber ou comer. Jesus também. Daniel fez um jejum de 21 dias, mas ele se alimentava apenas de legumes e água. O ideal para você que queira iniciar a prática do jejum é começar com curtos períodos. Inicie com um jejum de 4 a 6 horas. Pela manhã, ao acordar, fique sem a refeição da manhã. E quando você for acostumando, comece a aumentar as horas aos poucos. Você inicialmente fazia um jejum de 4 horas. Depois passou a fazer de 6. Depois de 9. Depois de 12 e assim sucessivamente. E também conforme a indicação do Espírito Santo. Você também pode manter o mesmo número de horas, mas aumentar a frequência semanal. Comece com um único dia por semana, depois 2. À medida que você for acostumando seu corpo e sua mente, você pode passar por propósitos maiores, como fazer o jejum durante uma semana. Assim, você se propõe ficar em jejum por 6 horas, em todos os dias dessa semana. Uma observação: comece aos poucos, e não fique muitos dias em jejum. Há propósitos maiores, como ficar de jejum 2 ou 3 dias, mas só faça quando estiver preparado e segundo a direção do Espírito Santo. Agora, vou indicar como proceder nesses períodos de jejum. Inicialmente, é necessário fazer uma oração ao Senhor, indicando o objetivo do jejum, o período e do que você irá se abster. Um jejum ideal é ficar sem comer e nem beber. Mas se você estiver numa região de clima muito quente, pode beber um pouco de água para evitar a desidratação. Mas diga ao Senhor que o jejum será apenas de alimento. Durante o período de jejum, busque a comunhão do Senhor. Ler ou ouvir a palavra, fazer orações, louvar. Buscar a presença de Deus nesse período, se conectar com Ele. Outra coisa muito importante, não fique dizendo que está com fome ou sede, e não fale a ninguém que está jejuando a Deus. Você pode falar à esposa, filhos ou pais, mas o ideal é que ninguém fique sabendo. Quando se encerrar o período do jejum, faça outra oração, entregando a Deus o seu jejum. Outra dúvida importante é com relação ao objetivo do jejum. Apresente a Deus o porquê você está jejuando, seja por sentir sua presença, por direção, ajuda para vencer pecados, principalmente os desejos carnais. No período do jejum pode acontecer situações que tendem a fazer você querer desistir, mas não desista. Cumpra o propósito até o fim. Mesmo se você se esquecer e comer algo, ou se sentir desanimado porque esqueceu de entregar, pare, peça perdão e entregue, mas continue o propósito. Por exemplo, você fez um propósito de uma semana, se esqueceu de entregar no segundo dia, ou não se dedicou direito ao Senhor, continue até cumprir toda a semana. Você verá como é bom. A paz que o Senhor derrama sobre nós é maravilhosa. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Busque o Senhor Jesus com todo o seu coração. Que a santa e gloriosa paz de Deus e do Senhor Jesus esteja em vós. Grande abraço, irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.